Nocautecast 61, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e hoje aqui eu tô acompanhado dos meus amigos e como sempre aqui o cowboy do Nocautecast que sempre tá com a gente, Gabriel Sater. Boa noite, meu amigo, como andam as coisas? Estamos vindo aí de um evento polêmico, tá calmo, como que tá o clima aí? Alô, Davi Carvalho, meu amigo, felicidade de estar com vocês aqui, como sempre, muita coisa para debatermos, porque o final de semana foi cheio de polêmicas, né, juízes, atuações, será que o Dominic Reyes ganhou? Já vamos falar de tudo isso. Boa, e diretamente de Mariana, André G. Fala, André G, como andam as coisas por aí? Aqui em São Paulo, eu sei que nos últimos tempos aí em Minas foi bem corrido com relação a clima, teve alguns problemas aí, agora veio aqui pra São Paulo, porque aqui a gente tá uns 3 dias só debaixo d'água aqui, eu e o Gabriel. Como andam as coisas, meu amigo? Pois é, cara, parece que esse clima passou daqui de Minas, foi pra aí, infelizmente, né, BH não tinha condições de suportar uma chuva dessa, parece que São Paulo também não. Mas vamos aí torcer para que logo o clima dê uma melhorada e a gente possa ficar em paz aí nas nossas regiões. Cara, eu tô super aqui animado porque esse final de semana foi mais uma vez controverso, mais uma vez teve muita coisa legal pra gente debater, grandes nocautes, atuações sensacionais aí. Eu tô aqui animado e na próxima semana também tem muita coisa boa, né? Vamos debater bastante aqui hoje de MMA. Boa. A gente tinha comentado no último podcast que a gente traria aqui um convidado do meio pesado. Eu andei falando com o Marreta, a gente quase conseguiu, mas a gente sabe como a vida desses lutadores não é fácil, é corrido, e então a gente teve que desmarcar com ele. Uma pena que ele participou das gravações lá do combate também, né, da transmissão, mas vamos ver se a gente traz ele numa próxima. Certo, pessoal? O UFC 247 que rolou a semana passada em Houston, nos Estados Unidos, ali em Texas. A gente vai começar aqui por um card que no papel assim era um card meio devagar, ele foi andando, tiveram algumas lutas que uma empolgava, a outra não. Gabriel Sater, eu separei algumas lutas das principais aqui pra gente comentar de uma forma mais completa, né? Mas se a gente pegar ali as primeiras lutas e preliminares, você tem algum destaque que a gente possa comentar aí de alguma luta que te chamou atenção, algum nome, alguma coisa que a gente possa discutir? Sim, Davi, a gente brincou muito sobre o card preliminar na semana passada, né? E com certeza, várias lutas entregaram, foi muito divertido, porque eu fiquei impressionado, né? Quando o Journey Nilsson conseguiu aquele nocaute no primeiro round, porque o adversário dele, né? O Pilate começou também de uma forma muito dinâmica, muito plástica, mas o Journey Nilsson conseguiu nocautear com um diretão de direita no round número 1 já, com 38 segundos, né, de luta. Foi muito rápido, muito avassalador. Fiquei impressionado com ele, né? Logo em seguida veio o Mauro Bautista, que bateu o Miles Jones. Uma joelhada voadora que fechou no ground and pound, assim, também com muita pressão, né? Um lindo golpe dele. O Mário Bautista, que treina com o Ben Henderson e anotou 8 vitórias na sua carreira aí, até agora. Boa. Ô Gabriel, a gente vai comentar bastante deste evento, de uma coisa bem curiosa que teve, que foram as decisões de algumas lutas, né, com relação, e os árbitros ali do Texas, que já fizeram vários papelões em eventos passados, e nesse não foi diferente, e todo mundo sabe aí como foi, né, a luta principal do evento. Mas eu tava dando uma olhada nessa luta da Murphy e da Lee, da Andrea Lee. Não era uma luta que eu tava acompanhando como a gente faz com as lutas principais, né? Porque o evento começa mais cedo, então você vai deixando rolar ali, vai fazendo uma coisa ou outra em casa, assim. E eu tava curioso, porque eu gosto de ver a Andrea Lee lutar, né? E só que eu tava assistindo a luta e gostando
do que estava acontecendo. Aí teve um momento que eu parei de assistir, né? E quando eu voltei, eu vi a Lauren Murphy, né, como campeã, com o braço erguido ali. Aí eu falei, cara, pra mim, a Andrea ali tava ganhando a luta. Aí eu fiquei até na sensação, será que eu perdi alguma coisa na luta, não sei o quê? Você achou que essa decisão, ela foi justa mesmo? Teve até uma polêmica com relação à decisão dessa luta, mas você acompanhou, você achou que foi justa mesmo essa vitória? Davi, eu assisti uma vez essa luta, tá? No calor da emoção, eu achei até que a Andrea Lee tinha levado por uma pequena margem, entendeu? Mas a Lauren Murphy foi muito agressiva em alguns momentos, né? Teve uma pressão muito grande, né? E teve algumas quedas, não me lembro qual round que foi, mas teve alguma queda, acho que dela também que contou. Eu teria que rever essa luta mesmo para ter a certeza absoluta. Mas no calor do momento eu achei que a Andrea Lee tinha ganhado. Até me surpreendeu um pouco. Inclusive a Lauren Murphy ficou bem surpresa, né, com a vitória. Muito emocionada. Né, ela sabe que bateu uma atleta duríssima. Que estava, né, uma cowgirl, né, lutando no Texas. Eu até ia achar que os juízes poderiam pender pro lado da Andrea. Boa. Porque teve uma polêmica. Acho que eu vi até no seu Twitter, né, André G? Falando da questão que durante a transmissão americana ali, o Joe Rogan comentou com o Dominick Cruz que os juízes não estavam olhando pra luta, né? Você viu isso, André G? Eu vi no seu Twitter, não foi? Isso mesmo, cara. Ali o Joe Rogan e o Dominick Cruz estavam fazendo os comentários e eles perceberam uma pessoa que não estava ali prestando atenção na luta e por muito tempo, né? Foi de cerca de 30 segundos a 40 segundos, essa pessoa não estava prestando atenção na luta. E eles comentaram ali durante a transmissão. E a gente pôde perceber que tiveram alguns erros. O árbitro que estava envolvido na luta principal, né, a luta controversa do John Jones e Dominic Reyes, aparentemente ele errou em outras duas lutas, só que ele não estava envolvido nessa da Andrea Lee. E eles disseram que essa pessoa não estava acompanhando, porém a comissão atlética veio e soltou uma nota hoje. E nessa nota, né, eles disseram o seguinte, que eles estavam muito felizes pela paixão de todo mundo, que estava todo mundo comentando bastante sobre o que estava acontecendo nesse final de semana e que todo mundo tem direito a ter opiniões diferentes. Só que nesse caso, foi um pedido do UFC, né, foi um pedido deles que fossem instaladas pequenos monitores ali um pouco abaixo do nível do octógono, para que os juízes laterais pudessem acompanhar a luta quando não tivessem ali uma visão muito boa da ação. E nisso se levantou essa hipótese, né, de que na verdade esse cara que o Joe Rogan e o Dominick Cruz estavam falando, ele não estava olhando a luta pelo octógono e sim por essa tela. E é uma opinião que depois foi endossada por outros especialistas que estavam analisando ali, né, a imagem, alguns comentaristas lá acho que do MMA Fighting, do MMA Junk, levantaram essas informações e mostraram que os caras que eles estavam olhando no momento não eram os juízes, e sim membros da comissão atlética do Texas, né? Então teve essa confusão ali do Joe Rogan, do Dominick, do Cruz, mas na verdade o cara estava assim acompanhando a luta e ele na verdade era somente um mau árbitro, um mau juiz, não era um cara desinteressado, não. E eu também quero levantar pra vocês dois uma luta que eu achei também muito interessante, que é do Trevin Giller com o James Krause, que substituiu o Antônio Arroyo, o brasileiro, que passou mal na pesagem. E o Krause, que lutava na categoria de baixo, já lutou 2 categorias até abaixo e acabou pegando a luta de um dia pro outro, assim. Ele tava acompanhando, eu não lembro qual lutador que ele tava acompanhando, que ele tava... ele não era corner, né? Ele tava acompanhando com a equipe e resolveram... Não sei como chegaram nele, o assunto chegou nele que o Antônio Arroyo saiu da luta, ele resolveu pegar a luta e deu luta, né? É um cara muito técnico, o James Krause, e pegou o Gilles. Uma diferença bem alta, assim, você via, não a altura, mas as proporções como lutador, você via que eram de categorias diferentes. Você viu essa luta, Gabriel Sater? Sim, Davi. Até acabei não comentando ela, né? Que foi a luta da noite, né? Ganhou o bônus os 2 atletas. Achei muito justo, porque o James Krause, a gente vinha falando, né? Eu e você, via WhatsApp, né? Durante a luta, o quão duro e casca grossa que é James Krause. Ele que já é um atleta rodado, já participou de TUF, pegou uma luta com 24 horas, né? E contra um atleta
uma categoria acima, que bate duríssimo. Você via que ele dava um soco, o Krause sentia aquele soco mesmo, né? Não era à toa, né? Então ele foi muito guerreiro, ele quase que finalizou no primeiro round, né? Fez aquele primeiro round impecável no chão, deixou acho que um momento, acho que o Trevin virar ali e ficar no ground and pound, mas ele foi muito bem, quase finalizou. Então assim, vendeu cara essa derrota numa categoria que ele não luta no peso leve, peso meio médio. Então assim, todo respeito pro James Krause, que entrou para a lista dos casca-grossas, que até o cascas grossas, né, seria, né, a definição, que até mestre Orsano iria endossar essa escolha, hein? Você não acha, André G? Com certeza, cara, com certeza. O Kevin Lee, né, o James Krause, o cara do melhor, pior apelido do MMA, né? O cara, de última hora, tava ali para fazer corner e entrou nessa furada, mas mesmo assim o cara mandou muito bem, né? Uma categoria acima, fez o que ele não estava acostumado e fez bonito. Luta da noite, luta movimentada. Diz o Dana White, né, que depois teve uma conversa com ele, agradeceu a ele, né, por se disponibilizar, por fazer a luta, mas recomendou a ele nunca mais fazer isso, porque ele acabou de jogar uma sequência de 6 vitórias para fora, né? A gente fica aí na torcida para ele voltar logo e ser bem recompensado aí pelo UFC por ter feito, né, essa graça aí para ajudar o evento. Pela categoria dos pesos pesados, Derek Lewis encarou o Ilir Latifi, uma luta que todo mundo tava curioso, né? E acabou sendo que uma luta curiosa. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu fiquei com uma sensação assim, algumas coisas do Lewis me surpreendeu e o Latifi assim surpreendeu porque ele aguentou a luta até o final, mas eu não entendi qual foi a tática dele, qual que era o plano dele para essa luta, sendo que ele demorou também para tentar impor um jogo de wrestler, se era isso de fato o jogo dele, mas eu não entendi. Tiveram muitos momentos que eu vi o Latifi, parecia que ele não queria estar ali, sabe? Parecia que ele estava perdido. Contra um cara que a gente sabe o que tem, né? Só aquela mão pesada, mas acabou que o Derek Lewis conseguiu notar que a luta tava não fácil, né? Mas ele tava tendo possibilidade de tentar fazer alguns highlights. Ele começou a lançar joelhada voadora, chute alto, isso do Derek Lewis, né? Então, o que vocês acham disso? André G, o que você achou dessa estreia do Latifi nos pesados? Eu achei um pouco quanto frustrante. Eu achei que ele, nessa categoria, ele teria, né, algumas vantagens de força, velocidade e tudo mais. Não força contra um cara de 120 quilos, né? Acho que isso daí fica meio que impossível. Mas na questão de... Ele já é um cara muito forte, achei que ele se encontraria fisicamente nessa categoria, teria vantagem no wrestling contra alguns lutadores, contra o Derek Lewis, que é um lutador que a gente já sabe que tem essa deficiência no grappling, achei que ele teria uma facilidade maior, e não foi o que ele mostrou, né? Assim como você disse, parecia que ele estava meio perdido, né? Não sei se ele acabou ficando um pouco impressionado com a força física do Lewis, se ele achou difícil demais controlar o adversário, mas mesmo nos momentos onde ele derrubava, ele não conseguia ali progredir, não conseguia causar dano, ele não conseguiu implementar seu jogo em momento algum. Eu achei um pouco frustrante essa estreia do Ilir Latifi, e acho que fica realmente como você havia comentado no episódio anterior, né, cara? Seria melhor um cara um pouco atrás para que desse um desafio um pouco mais palpável ali ao nível dele, é um cara que está estreando na categoria. O Derek Lewis, por mais que ele seja esse lutador um tanto quanto grosseiro, ele já é um cara experiente o suficiente para poder escapar de algumas das armadilhas que os seus adversários propõem. E foi o caso nesse final de semana. Cowboy, você acha que caso do Latifi continuar nos pesados, você acha que o fato dele ter aguentado as porradas do Lewis, que já é uma grande capacidade, né? Você acha que ele aguentar a porrada é o suficiente para ele se manter nos pesados? O que você acha? André G falou tudo, né? Porque realmente foi uma estreia muito morna. Ele tem que repensar, né, os seus estímulos na carreira. A gente sabe que o Derek Lewis não já nocauteou muita gente, mas o plano de luta dele foi muito estranho, porque ele não realmente levava para o chão, mas não tentava finalizar, fazer alguma coisa mais efetiva, pontuar mais, né? Eu achei que o terceiro round foi complicado porque ele quedou também o The Black Beast,
E até fiquei meio, na hora que acabou a luta, eu fiquei um pouco, sabe, quem venceu, assim, de verdade, porque Derrick Lewis muito mais agressivo, né? E aquele tipo de estratégia. Derrick Lewis vinha pra tudo com joelhadas voadoras, chutes altos, com aquela mão pesadíssima, e o Latifi a todo instante só queria saber de grudar, né, colocar na grade e fazer aquele jogo para tentar o double leg. Era esse jogo, era essa luta. Então assim, não animou o que ele fez, ele não ter que perder tanto peso, né, para ficar nessa categoria, porque ele não rendeu, né, como vocês falaram, tinha que realmente ter estreado com alguém mais, né, não tão ranqueado, tão experiente na categoria de cima. Então agora ele vai ter que voltar para academia, repensar sua estratégia, sua motivação para lutar, entendeu? Porque agora ele não tem que perder o peso, né? Que era algo que incomodava muito ele, porque ele perdia acho que 25 pounds aí por luta, 30 pounds, eu vi alguma coisa a respeito. Ele perdia muitos quilos, né? Em cada camp, o que vai minando, né? Vai drenando o atleta. Então agora não tem que cortar o peso. Eu achei que ele viria com mais vigor, né? E realmente foi uma atuação bem morna, viu? O que vocês acharam, o André e Davi, no terceiro round? Porque eu achei que ele poderia ter levado por 2-1 ali, ganhando o segundo e o terceiro round. Vocês viram essa vitória clara do Derrick, The Black Beast Lewis? Eu particularmente, eu vi claro, porque de fato, como vocês falaram aí, o Latifi quando ia pro chão, ele não fazia nada. Ele ficava tentando alguma coisa, não conseguia, e o Lewis levantava, sabe? Ele não progrediu nada no chão. Se ele pudesse... O ground and pound podia ser uma arma ali, peso pesado, geralmente a primeira arma é o ground and pound, né? Não é nem finalização. Poucos pesos pesados têm essa capacidade de trabalhar no chão, né? Mas eu fiquei frustrado com isso, assim. Eu achei uma vitória tranquila pro Lewis, no entanto que ele tentou uns golpes aí que ele nunca tenta. O que você acha, André G, com relação à decisão? Cara, assim, uma luta complicada justamente por causa do domínio do Ilir Latifi nessa questão de conseguir quedas e ficar amarrando a luta. Mas a gente viu que em efetividade, em questão de propor a luta, de trocar golpes, golpes efetivos, o Derrick Lewis fez isso, ele teve mais iniciativa, ele foi um cara que buscou mais esse combate, né, o combate corpo a corpo, e acho que por conta disso eu acabei vendo essa vitória dele, mas uma luta muito, muito difícil, cara. Em 3 rounds ali, a gente teve um round claro para cada um, e um round que ficou assim, sem muita ação, sem ter muito o que ver, né, sem muita ação mesmo do pessoal, então eu fiquei meio perdido no final, cheguei lá sem saber o que poderia acontecer, mas acreditando que o Black Beast tinha levado uma vantagem mínima para poder vencer essa luta. Boa. E Davi, o André falou bem, né, porque a questão de conectar os golpes, né, faz muita diferença, né, que só golpes jogados no vento, né, André? Tem que ser levado em conta a contundência e, obviamente, o golpe que é acertado, né, o significant strikes, que o americano chama. Que é isso, né? No final da luta você vai ver um número ali, ó. Atingiu muito mais que o outro. Isso tem que ser levado em conta, né André? Para não ficar muito vago esse julgamento às vezes, né? Com certeza. Bom, pessoal, vamos então agora dar um pulo aqui para a luta co-principal da noite. Pela categoria peso mosca feminino, Valentina Shevchenko encarou a Kathleen Chookagian. E foi uma luta também... eu vou fazer um paralelo aí com essa luta dos pesados, por mais que seja uma coisa bem anormal, mas foi outro lutador, né? Uma lutadora que chegou um momento da luta, ela falou, cara, eu acho que eu consigo inventar umas coisas aqui, estão me dando espaço, né? Aquele negócio que quando você fica confortável, é a hora de você brilhar. E a Shevchenko foi o que ela fez, né? A luta começou, e a Shevchenko ela é muito inteligente, né? Ela soube respeitar a Chookagian de acordo com tudo que ela tinha ouvido da Chookagian, dos retrospectos, mas ela começou o primeiro round ele respeitando, de fato, com aquela luta certinha, guarda fechada ali, estudando, e a partir do momento que ela foi vendo que a luta foi dando possibilidade pra ela, aí foi uma aula de MMA. Gabriel Satter, o que você achou da performance da campeã? Essa é a palavra, Davi, aula de MMA. A campeã está muito acima das demais, já falamos disso, né, muito aqui no programa, e mais do que nunca ela precisa de novos desafios, né? Você vai ver que o Dana White vai querer se a Weili Zhang ganhar de umas 3 lutadoras, né, Joanna Jedrzejczyk,
Rose Namajunas ou Jéssica Batistaca de novo, né? Ou até Tatiana Soares, que merece muito. Ela vai jogar para Shevchenko em breve fazer essa luta entre ela e a chinesa, primeiro do que a Amanda. Tive esse pressentimento, vou deixar aqui meu momento Nostradamus Sáter aqui, tá, pra gente lembrar do futuro. Mas voltando a que interessa, Shevchenko avassaladora, né, colocou no crucifixo ali a Chookagian, que deu pena, né, aqueles golpes contundentes, cotovelada. Eu comecei até a ficar agoniado pela Chookagian, pela família dela, porque o negócio tava difícil ali. Ela não ia sair por nada daquela posição, e a Valentina sobrou na luta como a gente já imaginava. E eu tava pensando nessa luta, quando eu tava vendo essa luta, eu tava pensando sobre a Valentina, né? E a gente, hoje, o MMA feminino, ele é relativamente novo, né? Mas o que separa hoje ele, da minha forma de enxergar as coisas, são dois tipos de lutadoras, assim. Tem aquelas lutadoras que eu imagino que são lutadoras de protocolo, sabe? Elas vêm e faz uma luta, parece que elas vêm com a aula de Muay Thai ou de alguma coisa que elas treinam na academia e tentam aplicar como um protocolo. O primeiro round eu vou fazer isso, isso, isso. Vai lá e faz, e ela simplesmente solta aqueles golpes com a intenção de sei lá, parece que é uma prova mesmo, mas sem grandes provações. E só que assim, tem o outro tipo de lutadora, que é Shevchenko, Amanda Nunes, Chris Borg. Tem algumas que estão a um degrau acima, a Rose, a Joana, a Weili Zhang. São lutadoras que estão a um degrau acima, que elas usam essas técnicas que elas aprendem para realmente vencer lutas, sabe? Elas chegam lá e falam, ó, eu vou usar todo o meu repertório para bater na minha adversária e vencer. Enquanto tem essas meninas, parece que estão ali por protocolo, sabe? Na TV é muito bonitinho, os golpes em linha bonitinho, movimentação perfeita, mas parece que não usam pra vencer a luta, sabe? Não sei se vocês me entendem, mas é uma questão assim que parece que tem dois tipos de lutadoras no MMA feminino, e eu acho que a lutadora tem que passar subir um degrau e entender que ela tem que usar todo aquele repertório dela pra de fato acabar a luta, sabe? E eu ainda vejo todas essas meninas que estão abaixo. Não sei se você entendeu o meu ponto de vista, o André G, mas a Chookagian, a própria Andrea Lee, que a gente tava pensando, a gente tava falando mais cedo no programa, várias lutadoras têm aquele perfil que você vê que assim, a imagem como lutadora é muito bonita, assim, sabe? Certinha, guarda fechadinha, os golpes perfeitos, mas parece que elas não usam aquilo pra vencer a luta. Boa, Davi. Cara, realmente, eu acho que é meio por aí mesmo, Davi. Poxa, a gente vê que quando essas meninas, durante o período delas de amadurecimento, de crescimento na categoria, a gente vê elas mostrando algumas qualidades, elas mostrando o jogo delas, e realmente a gente, poxa, acredita que isso pode fazer uma diferença numa disputa de cinturão, pode fazer uma diferença quando for pegar uma menina de um alto nível, né, como é a Valentina Shevchenko. Mas acontece que quando chega nessa luta, como foi agora o caso da Katie Chookagian, por mais que ela seja uma lutadora completa, por melhor que ela seja, igual ela era uma lutadora muito boa no grappling e tudo mais, quando chega nessa disputa de fato, elas acabam sendo expostas, porque a Valentina simplesmente é uma das lutadoras mais completas, mais dinâmicas que existem nesse plantel, né, cara? Ela consegue aliar uma trocação de um nível estelar com um jogo de grappling muito bom. Ela conseguiu quedas em todos os rounds, ela conseguiu sua vitória a partir do grappling, não é a primeira vez, tanto é que ela tem mais finalizações na sua carreira do que knockouts. Então, assim, essas meninas, elas vão crescendo, a gente vai acompanhando, vai vendo ali e elogiando, né? A própria, vou dar um exemplo aqui agora da Jessica Ai, que estava crescendo na categoria, parecia ter se encontrado, estava usando um boxe em linha, estava conseguindo dar um caldo na trocação, chegou para lutar com a Valentina, ela não durou um round e meio, né? Sim. Então, assim, a gente vê que essas meninas vão crescendo, vão mostrando, mas chega lá, parece que não é o suficiente. Ela simplesmente está num nível muito acima e faz todas as outras meninas parecerem ruins, né? O que não é verdade, é uma categoria que está se desenvolvendo, tem muitas meninas boas nesse bolo,
mas elas simplesmente não estão no nível ainda da campeã. Pela categoria meio pesado, o Jon Jones defendeu o cinturão contra o Dominic Reyes. Ele defendeu de acordo com a decisão do evento, mas muita gente aí falou que o Reyes deveria ter vencido essa luta. Foram 5 rounds ali, muita gente deu 3 rounds pro Reyes, 2 pro Jon Jones. Teve um Mr. Magoo que tava julgando a luta lá, que deu 4 rounds pro Jones e 1 pro Reyes. Não sei de onde ele tirou isso. Mas enfim, vamos aqui discutir. Gabriel Sater, como que a gente pode começar analisando essa luta aí? Eu vi uma luta... Eu posso dar uma introdução aqui pensando pelo lado do Jon Jones. Assim, eu tava pensando isso quando eu tava voltando do trabalho hoje. O Jon Jones, ele é um campeão de longa data, né? No entanto que ele acabou de bater um recorde do Georges St-Pierre aí, que eram 13 defesas de cinturão. Agora ele tá com a 14ª, ele tá aí no topo, né, do recorde, com 14 defesas. E é defesas ou só disputa ou só luta pelo título? Acho que é defesa, né? Alguém sabe me corrigir? São 14 lutas pelo cinturão, né? Ah, tá. Porque Isso. 2 vezes ele fez a luta pra conquistar, que foi aquela saquei. luta, a primeira, né, contra o Shogun, e depois que ele tinha perdido o cinturão lá, por causa de todo aquele problema lá com o Rovin Samsu e tudo mais. Isso. Então eu tava pensando nessa questão do Jones, e ele, desse tempo todo que a gente conhece nos meio pesado, ele vem assim demonstrando cada vez menos aquele poder de domínio, né? Do Jon Jones que a gente conhece. E a gente não vê que é o caso do nível dos lutadores estarem subindo. Pelo menos é o meu ponto de vista, é como eu enxergo a coisa. Porque tiveram momentos aí que o Jones, ele pegou tanto essa categoria dos meio pesados que ele pegou ali pelo menos umas 3 gerações de lutadores. E eu acho que ele já pegou momentos que tinham lutadores mais capacitados do que tem hoje no meio pesado. Não sei se vocês concordam, mas a gente vai falar sobre isso. Talvez o Dominic Reyes aí é um lutador que a ser levantado com relação a esses que já passaram, porque teve época que o Jones batia ali Ryan Bader, Lyoto Machida, já pegou Daniel Cormier, Rampage Jackson, ele já pegou muitos nomes bons. Então não dá pra gente falar que o nível da categoria tá aumentando pra justificar essa queda do Jones. Então eu acho que a gente tem que pensar aí, será que o Jones tá muito tempo na vitrine, então sabendo ler o jogo dele, ou ele tá dando aquela desanimada, sabe, de tá tanto tempo que o cara já vai, vou fazer uma luta só em pé, parece que a gente não tem mais aquele Jon Jones que já chegava derrubando todo mundo e rasgando com os cotovelos. Gabriel Sater, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre essa luta? Vamos desenrolar esse assunto. Davi, você abordou uns 8 temas diferentes nessa pergunta aí, né? Sim, eu realmente é isso, né? Tem várias maneiras de analisar essa situação. Vamos começar pela luta. A luta em si, eu vi no dia e reassisti mais uma vez, sem nada me distraindo, sem som, para não ter nada, né, da narração atrapalhando o meu julgamento, né, ou me tendenciando para algum lado. E das 2 vezes que eu assisti, eu fiquei com a impressão clara de que Dominic Reyes venceu a luta por 3 rounds a 2. Primeiro, segundo, terceiro round. Eu sei que teve várias pessoas que falaram do segundo round ter sido muito equilibrado, o terceiro round também, mas para mim Dominic Reyes surpreendeu, fez uma estratégia excelente, né, em termos de trocação, porque ele acertou muito mais golpes significativos no campeão, né, nos 3 rounds, quando você vê aquele painel, né, com os números de cada round de golpes que foram acertados, você vê que o Reyes foi maior ali. Não teve nenhuma queda nesse momento, né, nos 3 primeiros rounds, só no 4º e no 5º, que foram os rounds que o próprio desafiante diminuiu o ritmo, estava um pouco mais cansado, né, sentiu um pouco aquele ritmo de pressão inicial que ele colocou. Alguns momentos ele deu até um golpe que ele deu direto, né, de esquerda, que o Dominic Reyes levou o Jon Jones pro chão. Muita gente falou que não foi knockdown porque ele escorregou, mas em um golpe só tomou aquele golpe no corpo e caiu, né? Então, assim, vários méritos pro Dominic Reyes, que tem uma questão, Davi, que tem que ser levada em conta, que é a nova geração com porte físico já maior, né? Porque tudo bem, no passado a gente tinha o Gustafsson, que tem uma estatura bem maior, é um atleta longo que deu muito trabalho na primeira luta pro Jon Jones, entendeu?
O Thiago Marreta também é muito grande, deu um trabalho na última luta, mostrou também o caminho das pedras, né? Para você lidar com o John Jones, com chutes baixos naquela perna mais fina dele, que pode ser muito bem explorado. As questões de combinações de golpes agressivos na parte de boxe também ajuda a incomodar o campeão. E nessa luta eu vi o Dominic Reyes também num tamanho de envergadura que, por mais que tivesse 19 centímetros, acho, de envergadura de diferença, Davi, que é muito, né? Quase 20 centímetros de diferença, eu vi que ele lidou muito bem com footwork, né? Um trabalho de uma movimentação muito que não parava na frente do campeão, se mexendo o tempo inteiro. Isso também cobra uma energia, né? Muito grande do atleta, muito gás. Então eu achei que ele foi muito bem para uma luta de 5 rounds, porque o Dominic Reyes, André, se eu não estou enganado aqui, tinha ganhado 9 lutas no primeiro round. Então, assim, ele nunca tinha sido testado por 5 rounds, né, com aqueles holofotes em cima, toda aquela pressão de main event contra o John Jones, né? Então, assim, contra o Chris Weidman, seriam 5 rounds, mas por mérito dele, nocauteou no primeiro, né, com o golpe perigosíssimo dele, que é o golpe direto de esquerda que ele dá, que ele nocauteia uma galera já. Mas voltando à luta, perdão. Ele tem tudo para ser campeão um dia, mas a gente sabe que na prática, Davi, esse tipo de afirmação, né, André G, é muito complicado, porque quando o John Jones ganhou do Gustafsson lá atrás, quase perdeu, né, virou naquela luta, naquele quarto, com aquela cotovelada voadora, a gente já sabe essa história. Enfim, na revanche, o Gustafsson, né, não apresentou aquele mesmo jogo, foi muito pior na sua estratégia, não sei o que aconteceu com ele, estava muito menos efetivo, muito menos contundente, muito menos agressivo, e aí não conseguiu ser campeão. O que vocês acham? O que espera para o futuro, hein, André? Para o Dominic Reyes com isso? Cara, Dominic Reyes tem muita coisa para se falar dele nessa luta, né, cara? Primeiro que ele mostrou um alto nível de exibição. Era esperado que ele desse alguma dificuldade para o John Jones, mas acho que no geral a gente acreditava que o John Jones teria uma luta um pouco mais tranquila, conseguiria mostrar, né, que é realmente superior, voltaria a mostrar o porquê de estar tanto tempo no topo, e não foi o que a gente viu, né? A gente viu ali um desafiante que conseguiu transformar o John Jones em um cara vencível, né? Mostrou ali o caminho das pedras, mostrou que tem muito para dar ao John Jones e que pode até mesmo já ser o melhor meio médio hoje do plantel do UFC, até do mundo, né? Tem uma defesa de quedas muito boa, até nos momentos onde ele ficou por baixo ali, ele conseguiu levantar muito rápido, se mostrou muito bem na trocação, né? Se movimentando bastante enquanto teve gás. Agora, faltou um pouquinho de gás no final da luta, o que é normal, né? Primeira luta dele de 5 rounds, primeira vez que ele está tendo esse tipo de experiência, é normal. Então fica aí uma coisa para ele trabalhar e melhorar futuramente, né? Acredito que essa experiência, tanto ali, né, de você lidar ali meses e meses tendo que promover uma luta com um cara como o John Jones, né, criar um pouquinho ali de uma intriga entre os dois, criar uma história para que o público fique interessado. Acho que isso deve ter sido bem cansativo para ele. Mas acabou sendo uma experiência que já o deixa preparado para novas, né, e futuras tentativas de conquistar o cinturão. Já deixa ele preparado, né, novamente para outras lutas de 5 rounds. Acredito que ele vai chegar nas próximas já com um gás melhor ou tendo a experiência de se dosar melhor. E ele precisa mesmo transformar essa frustração da derrota em alguma coisa positiva, né? Ele acabou sendo testado no nível mais alto do esporte, passou nesse teste. Então acredito que agora, o que ele pegar pela frente, né, ele vai ter que reconstruir aí o seu caminho pelo cinturão. Imagino aí que com o perdedor de Jan Blachowicz e Corey Anderson, ou até mesmo com o Thiago Marreta, né, fazem uma eliminatória, os dois últimos que perderam e que foram muito próximos, né, todo o público, muita gente da mídia especializada acreditou que esses dois haviam vencido o John Jones. Eles podem fazer aí uma eliminatória para ver quem vai ter aí novamente uma chance, né? Acredito que passa por aí o futuro do Dominic Reyes, e ele se mostrou realmente, acho que depois de muito tempo, acho que ele é o primeiro cara que mostrou
que pode bater o John Jones, pode fazer isso numa próxima tentativa e que tem potencial para ser um bom campeão aí nessa categoria dos meio pesados. Boa. E Cowboy, e com relação ao John Jones, o que você acha que é o caso aí, como eu dei aquela introdução no começo? Ele tá caindo de produção, tá vindo lutadores melhores, ou é caso da gente ter notado que lutadores com envergadura maior têm mais vantagem, como foi o Reis e já foi o Gustafsson também? O que você acha? Eu acho que pode ser um conjunto de fatores, viu? Porque pelo seguinte, né? A primeira coisa que eu penso é, ele está vencendo, o time está ganhando, então o time está ganhando, você não mexe muita coisa, né? Eu lembro que quando ele voltou para disputar lá o cinturão contra o Gustafsson pela segunda vez, ele levou pro camp dele um boxer, acho que russo, grande, para simular e emular o trabalho do Gustafsson, né? Quer dizer, se preocupou muito com as questões de sparring, de novos técnicos, diz que está mudando isso aí constantemente. Então, assim, sente motivado, mas vamos colocar na balança. Ele está ganhando, né, Davi? Conquistou de novo o cinturão que sempre foi dele, ele nunca perdeu com esse cinturão, certo? Tanto que bateu o recorde agora depois da luta contra o Reis. Ele tem muito a perder, então desde a luta contra o próprio Gustafsson, mas ele venceu bem, né? Levou pro wrestling, que é o jogo que ele tinha que fazer contra o Gustafsson. Caiu aquela chuva de cotovelos por cima do sueco, que rapidinho já quis sair dali, né? Só que contra o Anthony Smith, ele já voltou, né, mais burocrático, né, 5 rounds, poderia ter finalizado. Muita gente falou, poxa, a gente não viu aquele John Jones com brilho que a gente sempre vê, né? E contra o Marreta, muito mais, porque contra o Marreta foi a primeira derrota que ele teve, pelo menos, né, dividida, a vitória dividida, desculpa, decisão dividida, mas ele foi uma derrota que ele teve para um dos juízes, né, que no caso com o Reis, foi uma vitória por unânime. Já com o Thiago Marreta, o Marreta roubou ali uma decisão dividida do campeão, entendeu? E se o Marreta não tivesse machucado os 2 joelhos, minha gente, eu tenho certeza, né, quer dizer, certeza ninguém tem, mas eu tenho, assim, convicção que o Marreta teria dado muito mais trabalho e poderia ter muito mais chance para vencer aquela luta, você não acha, André? Cara, com certeza, viu? Ele inteiro ali, ele talvez conseguisse penetrar um pouco mais na defesa do John Jones, conseguisse levar mais perigo, golpes mais contundentes, seria uma coisa bem interessante, né? Acho que o que a gente acabou de ver o Dominic Reis fazer é um pouco do que ele aprendeu com a experiência do Thiago Marreta, né? O que parece é que ele viu ali essa questão de entrar, né? De estar sempre tentando entrar no raio de ação do John Jones, de levar um volume grande de golpes ao campeão para poder, né, levar a luta até ele, não esperar que o campeão proponha aí o que a maior parte dos adversários até então vinha fazendo, né? Aqueles que levaram a luta até ele foram os que conseguiram melhores resultados, chegaram mais próximos de destroná-lo. Cara, uma outra coisa aí é que, assim, agora ficou uma situação complicada pro Thiago, né, cara? Porque ele até então, a gente pensava nele como um cara que voltaria já tendo alguma facilidade para fazer essa próxima disputa de cinturão já com o John Jones, e agora parece que não, conseguiu um nome aí que teve um feito tão grande quanto o dele, e ele volta aí agora na necessidade de bater o Dominic Reis nessa corrida. O que vocês acham aí, cara? Que pela frente aí para o Thiago, para o Dominic Reis, quem vocês acham que leva vantagem aí para uma revanche com o John Jones? Ou vocês acham que ele ainda vai concretizar essa mudança dele de categoria, vai para os pesos pesados e deixa essa história de revanche para trás? Olha, tem algumas, viu? Mas eu acho que nesse momento não é uma boa hora pro John Jones subir de categoria. Até porque a categoria peso pesado tá naquele imbróglio, né? Esperando Stipe Miocic recuperar da lesão na córnea. Então, assim, né, no olho. Então ele vai ficar um tempinho ainda para começar um camp, ele com o Daniel Cormier, deve acontecer essa luta. Não é um time ideal pro John Jones subir, não. Até porque ele não venceu de uma forma clara. Vocês viram que aquela enquete com os sites especializados lá dos Estados Unidos que apontam, né, os vencedores de cada evento, né? E a grande maioria foram de Reis. Inclusive Ariel Helwani, no seu programa, falou que foi de Dominic Reis, e o Brad Okamoto, que né, são os repórteres número 1 da ESPN.
ESPN. A coisa que eu quero levantar com vocês também é a gente só fazer uma breve discussão aqui com relação a essas decisões, né, do evento. Eu sei que, assim, as comissões não são diretamente ligadas ao UFC, né? Elas são comissões ligadas ao governo lá de cada estado ali dos Estados Unidos e também ligada a cada estado, que é no caso do Texas. Então, o UFC não tem controle, né? Então, os juízes laterais ali que fazem as decisões das lutas, não é o UFC que escolhe, não tem nenhum tipo de controle. Mas o que a gente pode levantar aí com relação a esse assunto, André G? Cara, acho que foi uma reclamação geral. Pelo menos na mídia especializada internacional, o que eu vi foi uma reclamação muito grande em relação à Comissão Atlética do Texas. Muita gente dizendo que isso é uma coisa recorrente, que sempre quando eles vão para lá, levam eventos para lá, tem problemas com juízes, com maus julgamentos, né, de lutas, e o pessoal sendo muito vocal, né, dizendo que esse tipo de julgamento acaba afetando carreiras, acaba afetando a vida de pessoas ali, que eles não podem continuar com esses erros. Levantaram aí alguns deles, né, chegaram a ser um pouco mais vocais, chegaram a dizer que esses árbitros precisam de uma reciclagem, precisam de fazer cursos, têm que ser proibidos de voltarem a julgar lutas enquanto não se readaptarem à realidade do esporte. E eu acho que vai sofrer uma grande pressão aí, mesmo que eles tenham feito aquela defesa, igual eu disse no início do podcast. Acredito que eles vão sofrer uma grande pressão. O UFC deve passar longe do Texas por um tempo e eles vão ter que se readequar, porque do jeito como está, foi um evento aí com 12 lutas, 3 ou 4 tiveram resultados controversos, né? Algumas a gente viu aí lutadores que venceram a luta indo para casa com a derrota, né, no seu cartel. Em outros casos aí, alguns julgamentos de placares nem um pouco condizentes com a realidade que foi visto, né? Então tem muito trabalho pela frente aí a Comissão Atlética do Texas, e acho que eles vão ter aí que conseguir novos juízes, novos árbitros, porque acabou com a imagem bem arranhada aí depois desse UFC 247. Verdade. E se a gente for pensar, né, aqui no Brasil, em alguns lugares, assim, as comissões atléticas foram desenvolvidas pro MMA, né? E essa do Texas, no caso, ela já tinha sido criada para a época do boxe. Então são pessoas mais conservadoras, com visões de luta diferente do que é o MMA hoje. É capaz que agora, parece que na França estão liberando o MMA, né? Parece que é capaz eles terem um conjunto de equipe bem mais preparadas do que propriamente do pessoal do Texas, que já tem mais tempo de luta, de conhecimento de esportes de combate, mas enfim, né? O Cowboy, o que você acha disso? Davi, eu sou daquela seguinte opinião: eu adoraria poder ter lutadores de MMA aposentados julgando os lutadores atuais, entendeu? Porque não tem ninguém melhor que lutadores que entendem do esporte, entendem todas as valências, né, que o esporte pode guiar, né, através da luta, para justamente ter menos erros como esse que a gente viu no final de semana, né? Aquele juiz que deu 4 rounds a 1 para o John Jones na luta com o Reis, gente, ele não viu alguma luta, né? Não viu essa luta, digo. Ele viu qualquer outra luta, menos essa. Então, assim, ele deve entender de balé, né? Deve entender de balé, de qualquer coisa, menos de MMA, né? E sem falar mal de ninguém, mas assim, foi um fato que todo mundo comentou. Senhor Joe Solis. Então, assim, é importante que tenha esse pensamento em evoluir e levar os atletas aposentados para julgar. Boa. E só lembrando, a única controvérsia do card de sábado, não. André G. André G. Sim? Não, seu áudio começou a picotar aqui. Pra você também, ô Gabriel? Cortou. Começa de novo, André. Beleza, voltando. E, cara, essa não foi a única decisão controversa do Joe Solis no evento do sábado, né, cara? Ele teve outras 2 decisões, né, que acabaram sendo um pouco controversas. Foram na luta do André Ewell e também
na luta do James Krause, né? Então, assim, ver que é alguma coisa recorrente, né? Não é um cara que realmente está despreparado. E como o Davi falou, tem esse problema nos Estados Unidos. Muitas das comissões começaram ali no boxe e não estão adaptadas à realidade do MMA. Um outro local onde que a gente sempre tem problema, onde a gente sempre vê decisões erradas, né? Algumas até regras e indicações ali da comissão que são esdrúxulas, em Nova York. Nova York é um mercado novo para o MMA, foi aberto ali em 2017, me parece, e até hoje eles ainda não se adaptaram à realidade do esporte. Então, realmente, eu acredito que um país, por exemplo, como a França, iniciando agora no esporte, eles já vão estar na vanguarda, enquanto um local como Nova York, Texas e outras comissões ali do sul-americano, que já estão há muitos anos aí em esportes de combate, tem ainda o vício do boxe que acaba atrapalhando a qualidade que a gente tanto gosta. O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do NocautiCast, aqui é o Gabriel Satter com o matchmaker da casa. Isso é, eu vou casar a próxima luta do Jon Jones, quem que ele deve pegar a seguir? Bom, uma opção clara é a revanche imediata com Dominick Reyes, que no último final de semana, para muitos, venceu o atual campeão. E uma segunda opção muito interessante seria o vencedor da luta entre Corey Anderson contra Jan Blachowicz, que duelam nesse sábado agora a seguir. E tem tudo para ser uma luta muito disputada, quem vencer essa luta merece pelo cartel que vem apresentando nas últimas lutas, né? Jan Blachowicz venceu 2 lutas, né, e pega o Corey Anderson, ou seja, se bater o Corey Anderson, merece disputar. Eu acredito que o Jon Jones não vai querer repetir e lutar com o Dominick Reyes a seguir. Então o Dominick Reyes vai ter que acabar, infelizmente, fazendo mais uma luta para pegar o campeão. Então, para mim, acho que a primeira opção é o vencedor entre Corey Anderson e Jan Blachowicz. A próxima luta que eu vou casar é para Valentina Shevchenko, campeã peso mosca feminino do UFC. Ela que já bateu a primeira do ranking agora no último final de semana, que é Katlyn Chookagian, já bateu por nocaute Jessica Eye, número 2 do ranking, e a seguir quem ela pode enfrentar, né? A Joanne Calderwood tem uma vitória só apenas, né? Uma decisão dividida contra a Andrea Lee, e a Jennifer Maia vem de derrota. Roxanne Modafferi acabou de ganhar da Maycee Barber, mas tem uma vitória também apenas, e a número 6 do ranking, a Viviane Araújo, brasileira, também vem de derrota, ou seja, só Lauren Murphy tem 2 vitórias consecutivas na categoria no momento. Então o UFC teria que casar uma luta entre a Joanne Calderwood contra a Lauren Murphy. Quem ganhar dessa semifinal aí seria a escolha mais justa para a Valentina Shevchenko pegar, para vocês verem como ela está realmente acima das outras atletas no momento, né, da categoria. Vale também a opção da Lauren Murphy, né, com 2 vitórias consecutivas, encarar a campeã, se a campeã quiser lutar num curto período de tempo, né? Ela que mudou o contrato dela no UFC, ela pode lutar agora também em eventos que não são eventos numerados da companhia, então pode ser uma opção também, caso a Valentina queira voltar o quanto antes. A próxima luta que eu vou casar é por Derrick Lewis, The Black Beast, número 6 do ranking peso pesado do UFC, que acaba de bater Ilir Latif, que estreou no peso pesado, né? Com isso, eu casaria a próxima luta dele contra o Curtis Blades, que acabou de vencer o Júnior Cigano, número 3 da categoria peso pesado, né? E curiosamente, o Derrick Lewis já bateu o Ngannou, que bateu 2 vezes o Blades. Então seria uma luta inédita, que seria muito interessante. Esse é meu voto. Salve galera do NocauteCast, Zé Augusto por aqui, pra quem tá ouvindo a gente aqui no canal Nocaute, não esquece de se inscrever aí no canal Nocaute, no NocauteCast, links aí na descrição, tá bom pessoal? Bem, meu recado aqui é sobre o nosso Palpitão, que agora tem parceria aqui com o NocauteCast, a gente tá contando aqui com os palpites do chargista e também o chefão aqui do NocauteCast, nosso amigo Davi Carvalho, também o Mestre Orsano, sempre mandando aqui os seus palpites, além do Gabriel Satter e também do André G. Então, o NocauteCast vai estar com a gente aqui no Palpitão até o final do ano. Teremos também aqui a participação do Vini, do canal Diretaço, além do André e também do Lenner, do canal Contragolpe. Nosso amigo Rodrigo Tanuri, do MMA Pride Brasil, também vai estar com a gente aqui ao longo do ano,
trazendo aí os seus palpites. Tivemos um evento no final de semana aí, onde o Vini do Diretaço aí acabou vencendo o nosso palpitão. Ele teve o melhor aproveitamento, né, pessoal? A gente foi aí naquela aposta mais segura, todo mundo aí apostando ali na vitória do John Jones, quase deu zebra, né? Por muito pouco aí o Dominic Reis não roubou esse cinturão aí do John Jones, na minha opinião. Ele venceu a luta, já comentei sobre isso aqui no canal Nocaute, eu marquei ali a vitória dele apertada, mas pra mim o Reis venceu, mas no palpitão todo mundo aí foi de John Jones, exceto o Mestre Orsano, né, que acabou apostando no Dominic Reis, mas tudo bem, né, pessoal, o Vini foi quem mais pontuou no último palpitão aqui do Nocaute, /NocauteCast, e agora vamos pro próximo, né, cara, próximo evento aí, UFC Rio Rancho, Jan Blachowicz contra Corey Anderson na luta principal, tem Michel Pereira, o card tá legal, e a gente vai trazer então na próxima semana aí o palpitão do Nocaute e também NocauteCast, que vai estar disponível para vocês aí a partir de quinta-feira no canal Nocaute, tá bom? Um grande abraço aí para todos do NocauteCast. UFC Fight Night Anderson vs Blachowicz vai rolar agora dia 15, vai ser em Santa Ana Star Center, Rio Rancho, nos Estados Unidos. Até que vão ter algumas lutas que parecem interessantes, não tem grandes nomes como a gente veio aí do evento passado, onde teve John Jones e Tchevchenko, mas eu acho que do card preliminar em diante aí dá pra dar uma acompanhada. Eu separei alguns destaques pra gente comentar de forma mais completa aqui, mas só para levantar algumas lutas aqui com os meus amigos, cada um pode indicar um ou outro destaque aí. André G, você quer falar de alguma luta que você tá interessado? Cara, tem sim, tem uma luta que eu acho que vai ser divertida, um cara que eu gosto muito de assistir, que estava aí um tanto quanto sumido do octógono do UFC, John Dodson, volta aí depois de um ano de inatividade contra o Nathaniel Wood. Acho que vai ser uma luta legal. O John Dodson é um cara que eu realmente admiro muito, gosto muito de vê-lo lutar. Acho que vai ser uma luta bem explosiva e a gente vai se divertir bastante vendo ele lutar aí. Boa. E a gente tava comentando em off aqui, nós três, né? E a gente acabou vendo que a luta da Macy Chiasson versus a Nico Montanho acabou caindo porque a Nico Montanho se lesionou. André G, você viu o que aconteceu com ela? O que aparece é que ela rompeu os ligamentos do joelho. Então Eita. ela deve ficar muito tempo fora, viu? Gabriel Satter, tem algum destaque que você queira colocar desse preliminar aí? Ô, Davi, com certeza. Bom, primeira coisa que eu tenho que falar é que eu tava já falando de uma luta que tava no card principal, né? Que é do Vanata com Yancy Medeiros. Mas a gente não tem como não comentar daquela luta já, viu? Porque eu fiquei muito animado para ver essa pancadaria em pé que vai rolar. Boa. No preliminar, o André falou do John Dodson, perdão, com Nathaniel Wood, perdão. É muito legal de ver, porque são dois atletas que tem muito... O John Dodson já tem uma história até maior que a do Nathaniel, mas esse, em inglês, se eu não estou enganado, o Wood é muito duro, vem crescendo na categoria. E aquele velho momento, né? A nova geração querendo engolir uma geração um pouco mais experiente, vamos colocar assim, né? Vale lembrar que vai ter o Jim Miller também no card preliminar, né, Davi? Que é um atleta que sempre entrega, né? Sim. E eu fiquei triste agora com essa luta que eu queria muito ver, da Macy Chiasson contra o Nico Montanho, viu? A Montanho não tem realmente sorte, né? Coitado dela, assim, viu? Que perdeu a disputa de cinturão com o Tchevchenko e agora mais essa lesão aí em cima da hora, né? Vale lembrar também o Tim Means, né? Que é um atleta que é sempre muito bom de assistir. Ele é bem técnico em pé, cotoveladas. Eu gosto muito do estilo dele. E tá voltando com tudo aí. Vai pegar o estreante, né? O Daniel Além Rodrigues. disso, a gente tem a dupla brasileira, né? Raulian Paiva e Rogério Botorin. E o Rei Borg contra o Botorin também, mesma divisão, né? Uhum. Parece que vão ser duas lutas bem bacanas aí pra gente poder acompanhar. Boa. Também, Bem lembrado, André. Bem lembrado. O Gabriel também falou do Tim Means, também gosto do Tim Means. Bom, vamos aqui pro card principal, então. O André G falou do Rei Borg, é porque eu não tava vendo, porque ela tá no principal também, né? Então, Gabriel Satter, vamos começar aqui com peso leve, então, já que você tá interessado, que se bem que eu e o André também, a gente quer ver essa luta. Lando Vanata vai encarar Yancy Medeiros, uma luta bem legal, dois caras que são malucos dentro do octógono, se entregam por completo. Vai lá, Gabriel, o que você acha desse embate aí? Eu fiquei super empolgado, Davi. Vai ser uma guerra com certeza. Os dois entregam demais, né? O Yancy tem muito coração.
vem daquele camp do Max Holloway, acho que agora ele tá treinando até com o Nate Diaz, que eu vi ele em alguns vídeos com o Nate. É um atleta que tem muito coração, tem muita mão pesada, então assim, os dois vão trocar, já vão começar a colocar essa luta como main event do povo, né? Boa. Pulando agora aqui para um dos destaques da co-luta principal, e é uma das lutas também que, se a gente, cada um aqui, tenta levantar 3 possibilidades de luta, se juntarmos todas as possibilidades que a gente possa criar aqui, pode ser que saia uma coisa diferente ainda. Pela categoria meio médio vai ter Diego Sanches, que vai encarar o brasileiro Michel Pereira. Uma luta que, sinceramente, eu acho que é uma das lutas mais difíceis de palpitar, pelo menos ao meu ver. Porque são 2 lutadores muito com perfis muito próprios, assim. O Michel Pereira é esse cara que a gente conhece, que veio pro UFC aí, todo, parece um Beyblade humano, o cara não para de girar, pular. E tem o Diego Sanches aí, o lutador empolgante que a gente tem aí desde o TUF 1, tá há anos no UFC. Gabriel, o que você acha dessa luta? Difícil levantar um palpite, né? 2 lutadores imprevisíveis, né? O Michel Pereira vem daquela derrota que muita gente criticou o estilo dele, mas ele sempre foi assim, tem esse jogo plástico, cheio de golpes, né, voadores, é o paraense voador, então ele não tem como fugir do seu instinto. Claro que se ele, com o seu time, pararem para analisar a última luta, eles vão crescer com isso, com certeza, vão evoluir, e ele vai voltar muito mais forte. Eu vou votar nele no meu palpite do Nocautecast, né? Acredito que ele tem tudo para vencer o Sanches, que é um lutador que eu vou te falar, viu? Parece que é um vampiro, né? Porque ele não aposenta nunca, tá sempre lutando. Essa cara jovem dele engana muito, porque ele vem desde os primórdios do UFC, né? Então, assim, a gente tem que colocar dessa forma que o Sanches vem rompendo gerações, não é não? Pela categoria meio pesado, Corey Anderson, que é o número 5 da categoria, vai encarar Jan Blachowicz, que é o número 6. Uma luta bem interessante aí. 2 caras que demoraram muito para escalar essa ladeira aí do meio pesado, né? Eles que já se enfrentaram lá atrás, eles se enfrentaram lá em 2015, 5 anos atrás, vitória na época do Corey Anderson, né? Mas eles são lutadores completamente diferentes, né? Naquela época o Corey Anderson ainda era o bestando 25 horas, 8 dias por semana. Ele era um lutador, né, que ele era simplesmente o wrestling, né, não tinha mais nada. E o Jan Blachowicz era um kickboxer ainda em adaptação do UFC. Hoje em dia ele já tem estilos mais maturados. Eu acredito que o Corey Anderson está um pouquinho à frente. Ele tem se mostrado com mais vontade, um lutador que conseguiu finalmente encaixar o seu jogo de wrestling e de striking num ponto ótimo ali, onde ele consegue fazer as transições entre um e o outro de maneira bem fluida. Jan Blachowicz tem se mostrado um lutador muito forte, que consegue, né, se defender bem quando ele é colocado nesse tipo de situação de queda, mas faz um jogo de grade muito forte também. Ele já era conhecido por ter um kickboxing, mesmo que de pouco volume, de muito bom nível. Então, assim, acredito que vai ser uma luta bem diferente da primeira, mas realmente acredito que vai ser uma luta num ritmo um pouco mais baixo. Não sei se deveria ser a luta principal, porque imagino aí que vai ser um tanto quanto lenta essa luta, o público deve se enfesar um pouco. Mas estou aí na expectativa do Corey Anderson chegar com a vitória e finalmente, né, chegar lá e resolver os problemas dele com o John Jones, já que esses dois estão aí há anos se enfrentando na mídia. Está na hora de se enfrentarem no octógono também. Boa. E Gabriel Satter, o que você tem a dizer? O André G falou e é verdade, né? São 2 lutadores unidimensionais que desenvolveram bem as outras partes do MMA, né? Cada um na sua aí, o Anderson como wrestler e o Blachowicz como kickboxer, e desenvolvendo o que eles não dominavam, meio que se equiparam ali de capacidades evolutivas, assim, né? Vamos dizer. Mas o que você acha aí de favoritismo, ou Gabriel? O que você acha que pode trazer essa luta aí? Olha, Davi, os dois têm apresentado, né, um jogo muito mais
assim, do que no passado, né? Se for pensar, o Corey Anderson é vencedor do Ultimate Fighter 19, lá em 2014, quer dizer, lutou um monte, ganhou o reality show, e começou numa série que ele foi devagarzinho ganhando, depois perdendo, aí sofreu 2 derrotas lá atrás, né, em 2017 pro Jim Manua, aí perdeu depois pro Vincent Pru, aquela fase, eu falei, nossa, ele tá numa fase muito complicada da carreira, mas ele se reergueu, bateu, né, Patrick Cummins, aí ele bateu o Glover Teixeira, que é onde eu queria chegar. Eu fiquei impressionado quando o Glover vinha super empolgado nessa luta, né, para essa luta, e o Corey Anderson bateu o brasileiro que parecia um pouco apático, não sei o que aconteceu naquela luta, a gente já faz muito tempo, e ali meu olho realmente abriu para ele, falei, bom, ele já é um atleta grande, que tem um jogo de wrestling bem gabaritado, bem, né, agressivo, conseguia vencer as lutas com esse tipo de jogo, mas vem evoluindo muito com o Mark Henry. E quando ele bateu o Johnny Walker na última luta, deu pra ver que ele tá ali chegando cada vez mais no top 5, né? Teve vários problemas dele com o UFC, com a questão do ranking, que no passado ele bateu atletas ranqueados, aí não colocaram ele no lugar devido, que eu lembro que na época eu também concordei com ele, não lembro exatamente o que foi, mas ele é atleta, se ele bateu o Ian Blachowicz, vou falar disso um pouquinho mais, né, na minha coluna do Matchmaker, é o atleta que merece disputar o cinturão contra o John Jones, viu? Por tudo que ele tem feito, está com 4 vitórias consecutivas, se bateu o Blachowicz, né, que já foi adversário dele no passado e perdeu pro Corey Anderson, ele vai completar 5 vitórias. Então assim, nessa categoria você sabe, Marreta, Anthony Smith tiveram 3 vitórias consecutivas e conseguiram disputar o cinturão. Acho que vai chegar a hora dele, viu, Davi? Aí sim. Acho que se ele bater o Blachowicz, porque eu acredito que bom, já falo disso já. Boa. Eu tava pensando aqui, né? Você falou do Corey Anderson, que ele participou do TUF, que foi o TUF 19, né? 19. Em 2014. E na coluta principal tem o Diego Sanchez, que participou do TUF 1 em 2005. O cara é maluco, né? Tá até hoje aí. Isso que eu brinquei ele mais cedo, né? Ele cruzou gerações aí no MMA, nesse sentido, né? É uma loucura, você vê. E tomara que o Ultimate Fighter, né, volte também, né, pra grade da ESPN agora, né, em um novo formato, né? Porque era um programa que ajudava muito, né? Eu sei que hoje em dia também tem outros programas que, né, também ajudam muito o plantel do UFC crescer. Mas eu sinto falta do Ultimate Fighter, viu? Parece que... André G, sente falta do programa? Cara, sinto muito, era um programa que eu gostava. Colocava ali 2 coisas bem interessantes, né? Lutadores, caras que a gente vê ali se desenvolvendo, vários lutadores numa casa, os caras vão lá pra dar porrada e pra criar intriga um com o outro, cara. Então, pra mim era sensacional. 2 coisas que eu gostava de ver no programa. Parece que o UFC lançou um Looking for a Fight, né? Novo aí, no YouTube, não foi? No último evento? Foi, no Havaí, né? Não cheguei a ver também, mas eu vi esse lançamento sim. O estilo do The Ultimate Fighter é muito mais legal, né? Não sei porque os caras desanimam tanto, né, em fazer. Não, e assim, mantém, né, o Looking for a Fight, que é legal também, é diferente, né? No YouTube, quem gosta, né? Eu gosto daquele produto, assim como eu gosto do produto do Dana White's Contender Series. Acho muito legal, né? A gente viu vários atletas, né, com uma audiência gigantesca, né, André G? Eles têm uma visibilidade. Agora, a ESPN, eles, né, vão fazer o que eles fizeram em 2019, né? Que foi o maior ano do UFC na história de arrecadação. Então, assim, são feitos incríveis mesmo que a empresa vem obtendo. Sim, e se você vê o que o TUF pro Brasil e até o Contender Series que você comentou, Gabriel, trouxe muita gente. Se você for considerar aí os TUFs, né, André G? Teve já Serginho, Mutante, Borrachinha. A maioria dos brasileiros aí no UFC dos últimos tempos é vindo desse tipo de programa, né? Exatamente. Entrou muita gente, né, cara? E agora com esse Looking for a Fight, o que teve o Looking for a Fight, não, o Contender Series, né? Aqui no Brasil também entrou uma leva grande de gente aí. E boa, muita né? gente tá conseguindo entrar no evento por esse passaporte. Boa, é isso aí, né, pessoal? A gente vai finalizando esse evento por aqui. A gente deu uma estourada no tempo aqui. Gabriel, você tem alguma boa pra trazer aí pra gente dar uma só noticiada mais rápida aí? Sim, coisa bem rápida, Davi. Dia 11 de abril vai ocorrer o UFC em Portland. E aí vai ter o Vicente Luque
retornando ao octógono para enfrentar o Randy Brown. Legal. Assim como, né, na luta principal desse mesmo evento, vai ter a luta entre Alistair Overeem contra Walt Harris. Luta que estava marcada no final do ano passado, em dezembro, mas foi cancelada devido à tragédia envolvendo a enteada do Walt Harris, né? Uhum. Torcemos pelo retorno dele, dele da sua família, né, nessa perda horrível. E a Carol Rosa também, tem uma atleta no mesmo evento aí, uma luta marcada entre ela e a Júlia Ávila, dia 11 de abril em Portland, então o retorno da Carol Rosa também. E uma notícia curiosa, Davi, rapidamente aqui, Chris Weidman fez um post nas redes sociais falando que ele está de volta à categoria dos pesos médio. Ó. Desculpa, cortou pra mim aqui. Vou fazer de novo. Tá. Chris Weidman soltou um post, Davi, falando que está de volta e com tudo para os médios. Então, quer dizer, ele vem a partir de abril, quer marcar alguma luta. Até como isso não está na minha coluna de matchmaker, quem que vocês casariam a próxima luta do Weidman? Vixe, deixa eu abrir o ranking. Difícil. O Weidman, ele tem que começar a ser encarado ali como quase fora do top 10, se eu tô muito fora da realidade aí, mas tem que ser uma coisa bem mais... Um Derek Brunson, alguma coisa assim? Será que... Então, o Derek Brunson já tem luta casada, né? Hã? O Derek Brunson tem luta já? Desculpa, André, onde eu tava falando, perdão. Não, eu só falei que eu acho que é até abaixo do Derek Brunson. Eu acho que ele não tá nesse nível, não. É, né? Então, não, de repente eu fui porque até conservador. top 10, ó, Uriah Hall, né, Davi? Já vai lutar com o Jacaré, né? Exatamente, isso que eu ia falar, tem uma série de lutas já marcadas, né? Jacaré tá fora do ranking peso médio, né? Tá no peso meio pesado ainda, mas assim que lutar deve voltar também pra embolar mais essa categoria, entendeu? Mas você vê, o Borrachinha tá fora, Romero vai lutar com o campeão, Whittaker tá fora por questões pessoais, né? Cannonier, até agora não foi anunciado nenhum adversário para ele, pra luta daqui a um mês, né? No dia 7 de março, ele não tem adversário ainda, parece que deve ficar de step, caso o Romero não bata o peso. Isso. Ele deu uma entrevista falando que de repente toparia sim participar. Dana White também confirmou que pode acontecer isso, porque o Darren Till tá com uma lesão no tornozelo, né, e não pôde fazer essa luta. Cannonier já lutou com o Jack Hermanson, você vê, a categoria tá bem embolada, né? O próprio Weidman, se ele pegasse um Cannonier, ia ser complicado para ele, hein, André? Nossa senhora, imagina, cara, voltar contra um porradeiro do jeito do Cannonier, o Weidman que tem recebido nocautes atrás de nocautes, acho que seria bem perigoso para a saúde dele. Mas se a gente começar a pensar aí, possibilidade pro Weidman, né, a gente vai descendo ali. Eu falei Derek Brunson que é 8, aí achou que é muita coisa, Uriah Hall ali vai pegar o Jacaré que é 10, aí o Weidman vai descendo as escadas ali, não acha... Brad Tavares é um atleta que todo mundo gosta de lutar, né? Mas segue minha linha de pensamento. Tavares é uma boa. Segue minha linha de pensamento, ó. Ele vai escorregando mais pra baixo, aí tem o cara de sapato, acho que tá com luta marcada. Tem um rapaz ali na 15ª posição que seria uma luta interessante pro Weidman, né? Ah, Davi, entendi. Anderson Silva. Eu tava querendo chegar lá, mas é uma luta que de repente faça sentido aí pra uma luta no Brasil, sei lá, alguma coisa assim. Vocês acham que é ainda ou nem? Eu acho que é uma luta que chama a gente, viu? Né? Você acha, Gabriel? Eu pagaria pra ver essa luta, Davi, com certeza, entendeu? Acho que o Anderson iria gostar. Aquela segunda luta foi muito complicada, né? A questão da lesão. Sim. Então, assim, eu assistiria, com certeza. Você também, André G? Com certeza, cara. Acho que é uma trilogia que todo brasileiro quer ver, né? Tem muita gente que ainda acredita que foi sorte. Acho que seria a chance ideal aí pra tirar isso ali. André G, vamos já se despedir daqui. Muito obrigado, mais uma edição aí. Semana que vem estamos aí de novo. É isso aí, cara. Muito bom fazer esse programa, muito bom bater esse papo de MMA. Deixar aí um pouquinho das nossas opiniões desse evento tão controverso que foi o UFC 247. Semana que vem estamos aí para falar um pouquinho dessa luta aí, Corey Anderson e Ambrakovic. Abraço, pessoal, e até a próxima. Boa. Cowboy, você também, muito obrigado, meu amigo. Se deixar também, a gente fica aqui umas 3 ou 4 horinhas fácil, né, Cowboy? Com certeza, Davi. A gente é muito empolgado, ama o esporte, né, o MMA, e vamos para o próximo evento agora, hein? Obrigado pela atenção.
E mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. A galera é muito legal, cada dia mais presente nas redes sociais com a gente, né, Davi? Um abração para todos. Sim, eu mandar um abraço também para toda a rapaziada do nosso grupo de WhatsApp ali, dos fãs de MMA, que tá no grupo do Nocautecast ali. Um abraço pra... É nóis, tamo junto, rapaziada. E a resenha lá é forte. Um abraço, pessoal. Eventos do final de semana. Fala, rapaziada, tudo certo? Aqui André G, mais uma vez trazendo para vocês o que acontece de melhor no mundo do MMA, além do UFC. Numa semana aí onde a gente terá o UFC Jan Blachowicz, Corey Anderson, o evento de expressão que acontece é o Jungle Fight número 102. Esse evento vai acontecer lá na Vila Olímpica de Mato Alto, Rio de Janeiro. Vai ser transmitido pela DAZN, aquela plataforma de streaming, a partir das 8 horas desse sábado, dia 15 de fevereiro. Conta aí com a defesa de cinturão do atual campeão peso médio da organização, o Marcelo Animal, Marcelo Barbosa, contra o Cláudio Cesário, certo? O Jungle Fight é um evento aí já muito conhecido aí pelos brasileiros, o evento sempre traz boas lutas, né? Esse é um card aí com 12, 13 lutas, então tem muita coisa legal que vai valer a pena aí o pessoal acompanhar e assistir, e é sempre bom a gente ficar de olho aí nesses caras que estão surgindo, nesses campeões do Jungle Fight. Geralmente eles conseguem aí contratos em grandes eventos, então vamos ficar ligado aí, Jungle Fight 102. É somente isso para essa semana e até a próxima, pessoal! Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.